Olá, irmãos, amigos. Mais uma vez estamos aqui, agradecendo a Deus a oportunidade de poder transmitir o recado do Senhor. Esta grande responsabilidade de falar do Deus da palavra, um Deus perfeito, um Deus santo. Muitos levam isso na brincadeira. Não devemos brincar com a santidade de Deus. Precisamos reverenciá-lo, pois ele é o único Deus verdadeiro. Nós pregamos uma série de mensagens sobre o Eu Sou do Velho Testamento, quando ele disse a Moisés, e estamos mostrando agora no Novo Testamento, mostrando quem é esse Eu Sou. Eu e o Pai somos um. Esses textos estão interligados. Jesus e Deus são uma única pessoa. Só Jesus pode usar o Eu Sou. Só Ele. Mais ninguém pode usar o Eu Sou. E Jesus usa ele dezenas de vezes no Novo Testamento. Porque no Velho, quando apareceu Eu Sou, quando Deus falou com Moisés, ele falou no futuro. Eu serei o que serei. Explicamos este assunto. E hoje eu quero falar de mais um Eu Sou. Em Apocalipse capítulo 1, verso 8, nós mencionamos ontem sobre o Alfa e o Ômega. Hoje eu quero falar a segunda parte, o princípio e o fim. Diz assim, ó, Apocalipse capítulo 1, verso 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O verso termina, diz o Senhor que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Que era, que é e que há de vir. Passado, presente e futuro. Mas quando ele fala aqui agora o princípio, olha, eu não sei quantos de vocês estão acompanhando as mensagens, mas seria muito importante. Nós estamos na 96. Seria importante você pegar a mensagem 2, 3 e 4, que fala sobre o princípio, a primeira palavra do livro de Gênesis, que no hebraico é Bereshit. Aquela gravação eu fiz num quadro, escrevendo o texto hebraico. Fiz numa sala em um quadro. Bereshit bara Elohim, no princípio. E eu mostro os detalhes nessas 3 mensagens, que ali o princípio é Jesus. Não é um tempo, é uma pessoa. Agora, como tudo vai se interligando? Quem ouviu as mensagens lá, a 3, a 2, a 3 e a 4, agora vendo o Apocalipse, quando ouviu Deus falando com Moisés, eu serei o que serei. Agora Jesus se apresenta como eu sou, e ele diz, eu sou o princípio e o fim. Agora nós vamos entendendo como a Bíblia está interligada. Vamos ver novamente o texto hoje de Colossenses capítulo 1, quando Paulo escreve aquela igreja falando sobre Jesus, como ele apresenta o eu sou. Olha lá, Colossenses capítulo 1, verso de número... a partir do verso de número 13. Colossenses capítulo 1, a partir do verso 13. Vamos ler novamente o que Paulo diz aqui, ó. Isso eu dou detalhes naquelas mensagens a 2, a 3 e a 4, tá? Lá eu dou detalhes, aqui eu vou só dar uma pincelada. Verso 13. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Verso 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados. Está falando sobre Jesus, não tem como fugir. Aí ele diz, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Olha que profundo, Paulo vai adentrando no assunto e vai se tornando interessante. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Verso 16. Porque nele foram criadas todas as coisas. A Bíblia diz que ele é criador. Nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Lá na mensagem 2, 3 e 4 eu dou essas preposições com detalhes, mostrando todas essas preposições. Eu mostro o significado das 5 palavras em Bereshit: casa, bait, rosh, cabeça, sangue. Tudo lá na primeira palavra de Gênesis. Assista lá. Aqui eu só vou dar uma pincelada. Ele, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis,
sejam tronos, dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Tudo foi criado através dele. As mesmas preposições que o apóstolo Paulo usa aqui são as preposições da criação lá em Gênesis. Verso de número 17. E ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de tudo. Como nós meditamos quando fala da vida de João 17. Pai, glorifica o Filho antes que o mundo existisse, com aquela glória. Como um homem, o carpinteiro, tem autoridade, ele fala com uma convicção, uma certeza. Antes que o cosmos existisse, eu estava lá. Agora ele diz aqui, ó, ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de tudo. Ele é o princípio do princípio. Ele é o início antes do início. Te confunde? Não, é Jesus Cristo, porque ele é Deus, ele é Criador. É quando ele fala o eu sou, é o verbo ser, não está preso ao tempo. Nós estamos presos ao tempo. Ele não, ele é Deus. Ele é antes de todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Verso 17. Ele é antes de todas as coisas subsistem por ele. Olha o verso 18. Ele é a cabeça do corpo. A palavra Bereshit, o seu radical lá, primeira palavra do Gênesis 1, é Rosh, cabeça. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Agora veja, ele é o princípio, ele é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Veja só o que está escrito aí. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio. E agora lá em Apocalipse 1:8 ele diz, eu sou o princípio e o fim. Princípio não é um tempo. Princípio é uma pessoa. Eu sou o princípio. É o próprio Jesus que está afirmando que ele é o princípio. Em Apocalipse 1:8 agora ele diz, eu sou o princípio. Se você não conseguiu compreender a mensagem 2, 3 e 4, quando eu comecei mostrando o primeiro verso da Bíblia, agora está ficando mais claro para você. Eu sou o princípio. Não é um tempo, é uma pessoa. Ele diz em Apocalipse, eu sou o princípio e o fim. Quem pode usar o eu sou? Só Jesus. Quando ele disse que Abraão, antes que Abraão existisse, eu sou, quando ele menciona isso, pegaram pedras para apedrejá-lo. Por quê? Ele falou que era mais velho que Abraão? Para os judeus já era uma blasfêmia. Pô, ele tão novo vem dizer que é mais velho que Abraão. Mas a blasfêmia para o judeu não foi isso. A blasfêmia é porque ele sabia que o eu sou só pode ser usado por Deus. Quando ele diz eu sou, ele diz eu sou Deus. Aí o judeu falou blasfemou. Quando ele diz eu sou o princípio, ele diz eu sou o Criador. Eu sou Deus. Eu sou o que sou. Eu sou o Criador. Fica mais claro aí, ó. Vou ler novamente o verso 18. E ele é a cabeça do corpo da igreja, o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Ou, na outra tradução, as primícias, fica melhor traduzido aqui. Eu sou o princípio. Vamos ver ainda João, capítulo 1, a partir do verso 1, deixa mais claro ainda para nós. João capítulo 1, verso 1, mesmo João que escreveu o Evangelho, foi o João que escreveu o Apocalipse, foi o João que escreveu a primeira carta, segunda e terceira João. Então, até está familiarizado os textos, tá? Não com Colossenses, que foi Paulo, mas com Apocalipse está familiarizado. João capítulo 1, verso 1, vamos ler. Verso 1, e todos os versos posteriores, vamos dar uma sequência aí. No princípio era o verbo, olha o princípio de novo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, no princípio era o verbo. Olha só, o princípio era o verbo. Ele diz que eu sou o princípio. No princípio era o verbo. E o verbo estava com quem? Com Deus. E o verbo era quem? Deus. É o que está escrito aí na sua Bíblia. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus é o princípio. É uma pessoa, não um tempo. Verso 2.
Ele estava no princípio com Deus. Ele é antes de todas as coisas. Quando ele diz, Pai, aquela glória antes que o mundo existisse. Está conseguindo agora ver como tudo é interligado na Bíblia? Eu e o Pai somos um. Aquele é o mesmo. Eu e o Pai somos um único Deus. Um só. Eu sou o bom pastor. Eu sou a porta. Eu sou o pão. Eu sou a luz. Eu sou a ressurreição. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Eu sou o alfa. Eu sou o ômega. Eu sou o princípio. Eu sou o fim. Eu sou o primeiro. Eu sou o último. Eu sou a raiz de Davi. Eu sou a estrela resplandecente. Só ele pode usar estas. Só ele pode mencionar o verbo ser. É eterno. Está preso a Deus, não ao homem. Compreenda isto. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Ele é antes de todas as coisas, que Paulo escreveu aos Colossenses. Verso 3. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por ele. Mais uma vez, a Bíblia está afirmando, está aí o livro sagrado que você tem em suas mãos. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o Criador. Ele é o princípio. Ele é o Bereshit lá de Gênesis. Só ele pode ser aquele que era, que é e que há de vir. Passado, presente e futuro. Aquele cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Na onisciência de Deus, o cordeiro já havia sido morto antes da fundação do mundo. Só ele, o cordeiro de Deus de Apocalipse 5. Imagina, só ele. Verso de número 5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. As trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Fizemos uma série sobre João aí, porque não pode separar o Batista de Jesus, eles foram contemporâneos. E veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Ali estava a luz verdadeira, o princípio. Verso 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Vamos voltar ao texto de Êxodo capítulo 14, verso 3, o que ele diz lá? Moisés, eu serei o que serei. Moisés, eu vou vir a este mundo, Moisés. Você não tem como compreender. Se na época que Jesus veio as pessoas não compreenderam, não aceitaram, imagina Moisés. Coitado. Ele diz, estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Verso 11. Veio para o que era seus e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Só tem uma maneira de se tornar filho de Deus. O ser humano é criatura, não é filho. A única maneira é se entregando a Jesus. O grande eu sou, o princípio, a videira, a verdade, a vida, a fonte de água que jorra para a vida eterna. Só através de Jesus Cristo torna-se filho de Deus. Sem Jesus Cristo, não tem como ser filho de Deus. Vou ler novamente o verso 12. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Verso 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Fecho com o verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ninguém nunca viu a Deus, mas viu Jesus Cristo, que é Deus, em forma de homem. Deus veio no formato de um humano, para que o humano pudesse contemplar a glória de Deus, por amor a mim e a você. Como homem, ele se entregou na cruz do Calvário morrendo.
Ele que é o princípio, Ele que é o Criador, Ele que é tudo, Ele que é o Alfa e o Ômega que vimos ontem. Ele fez isso por mim e por você que é pecador. Ele entregou a sua vida para nos dar vida e vida eterna. Por que você nesse momento não reconhece Jesus Cristo e se entrega a Ele? O único que pode escrever o teu nome no livro da vida. Olhe, não existe livro tão complexo quanto a palavra de Deus. Não existe. E ao mesmo tempo, não existe um livro tão simples como a palavra de Deus que até uma criança, na dependência do Espírito Santo, pode compreender. Essas passagens, elas estão interligadas. Se nós dobrarmos os nossos joelhos e perguntarmos a Deus, me ensina, Pai, Ele vai clarear para nós. E a cada dia nós vamos enxergar algo mais que os outros não estão vendo. Se você permitir que Deus te ensine. O homem é falho, Deus não. Estude este livro sagrado. Eu sou o princípio, eu sou o fim. O fim vai chegar. E quando chegar esse fim, você tem direito à eternidade com Deus ou à eternidade no inferno? Quando ele diz, eu sou a ressurreição. Pense nisto, se entregue a Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, ó Deus, por mais esse dia, mais esse momento. Obrigado pela tua perfeita e poderosa palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a crescermos na graça e no conhecimento. Precisamos muito do Senhor. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.